Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal e este novo vídeo. Eu sou a Alessânia Afonso. Hoje a minha intenção era conversar com vocês sobre um assunto, mas eu acabei mudando de ideia completamente. Não completamente, mas parcialmente. Porque em um vídeo anterior nós falamos sobre rótulos e de algumas das razões pelas quais eu acredito que rótulos possam ser muito limitantes para a nossa energia e para a nossa criatividade. Então eu resolvi seguir a minha própria sugestão e ser mais espontânea e também ouvir a minha intuição falar com vocês sobre alguma coisa que o meu coração está me dizendo para falar. E a minha intuição hoje foi aguçada a partir de uma entrevista que eu ouvi, uma podcast com o Bob Proctor, que, para quem não conhece, ele apareceu no filme O Segredo, ele é autor de vários livros sobre sucesso pessoal, empreendedorismo e crescimento emocional e espiritual também. E algumas das falas do Bob Proctor eu realmente me identifiquei, inclusive tomei nota e gostaria de compartilhar algumas das ideias dele aqui com vocês. Então, ele tem 86 anos e há 3 anos ele começou a construir um estúdio para gravar vídeos e cursos online. E uma das pessoas que estavam encarregadas na construção desse estúdio questionou o porquê dele fazer esse empreendimento nesse momento da vida dele, aos 83 anos, quando ele já tem uma empresa super bem sucedida, não precisa mais estar trabalhando, e por que ele começou esse projeto novo. No qual ele respondeu o seguinte: por que não? Enquanto eu estiver vivo, eu sempre vou estar aprendendo coisas novas. Todos os dias eu leio, eu aprendo algo novo. E eu quero e tenho muito desejo de ensinar as pessoas que tenham necessidade, tenham vontade de aprender. Não é porque a sociedade prescreve que eu tenho uma certa idade e eu tenho que parar de trabalhar que eu vou fazer isso se não é o que meu coração está me dizendo para fazer. Eu continuo com energia para trabalhar e é isso que me faz feliz, então é isso que eu vou fazer. Então eu achei super impactante, porque realmente, se ele tem essa vontade, por que não, gente? Porque a prescrição é que a gente pare e se aposente em uma certa idade. E outra coisa que ele mencionou foi a questão da escola, do quanto a escola, infelizmente, não tem o êxito em atingir, em conseguir o objetivo primordial da escola, que é, na realidade, estimular, ensinar as pessoas a desenvolver uma paixão pelo aprendizado, a ter essa curiosidade constante e se apaixonar realmente por aprender coisas novas todos os dias, que infelizmente é o contrário do que a gente vê na maioria dos casos. Muita gente sai da escola e não tem mais intenção de abrir um livro, ou mesmo adultos, quando se profissionalizam, vão para a faculdade, acabam atingindo o cargo que desejavam e se acomodam e não continuam evoluindo, crescendo e aprendendo porque pensam que já atingiram um objetivo. E ele fala do quão limitante essa realidade é, porque a gente não expande, a gente se limita demais nesse mindset, nessa crença. E outra coisa também que ele falou é que o segredo para o sucesso no amplo sentido da palavra, gente, porque sucesso é muito relativo. Sucesso para um pode ser um cargo de diretor numa empresa muito grande, para outro pode ser ter uma família saudável, ter filhos, não importa o que sucesso seja para você, tá bom? O sucesso é o que te faz feliz, é o que te faz sempre ter vontade de levantar da cama com energia, com vibração, com amor à vida, que faz te sentir vivo. Então ele fala que sucesso consiste em fazer as pequenas coisas com excelência, porque quem não põe o coração nas pequenas coisas não vai investir nas grandes coisas. E outra coisa também que ele mencionou foi como é importante a gente filtrar as nossas relações e se conectar com pessoas que estejam mais alinhadas à nossa energia. E também se inspirar em pessoas que estejam fazendo as coisas que você ambiciona e deram certo. Por exemplo, quando eu fiz o meu curso de yoga,
de instrutora de yoga, antes de começar a dar aula de yoga, eu me comparava muito com as professoras mais experientes, que tinham muita skill, muita capacidade, eram ótimas professoras no meu ponto de vista, e eu pensava, ai meu Deus, eu nunca vou conseguir saber tanto, trazer tanto para os meus alunos como essas pessoas fazem. E até que um dia eu conversei com uma professora e eu falei para ela dessa ansiedade, e ela se ofereceu, eu não precisei nem pedir, ela se ofereceu a me encontrar para a gente tomar um café e falar da jornada dela, para eu talvez aprender alguns insights, alguma coisa que ela tem enfrentado e como ela superou. E eu achei aquilo fantástico, achei super humilde. E claro, eu aceitei, e ela me disse, para minha surpresa, que ela tinha inúmeras inseguranças, ela tinha medo de falar em público, ela tinha problemas sérios de autoestima, e durante os primeiros 2 anos que ela estava ensinando yoga, ela se sentia incapaz e vivia se comparando. E eu pensei, nossa, e essa era uma das professoras que eu mais admirava em termos de presença, de atitude, de posicionamento, de energia em tudo. Então eu consegui me relacionar e ver que isso é muito humano. E o que eu fiz, gente? Eu fui aprender com alguém que já estava fazendo o que eu queria fazer e deu certo. Então isso é muito importante. Então é importante também você filtrar as suas amizades, a sua energia e com quem você compartilha os seus sonhos. Por quê? Porque vai ter gente que vai te desestimular. E às vezes não é de má intenção, é porque os seus planos, os seus objetivos, se forem muito grandiosos aos olhos dessas outras pessoas, vai refletir a própria frustração delas em não saírem da zona de conforto. Então, muitas vezes, essas pessoas vão te desestimular, não é por má intenção, mas é pela impossibilidade delas de pensarem fora da zona de conforto. Outro exemplo que eu gosto muito de compartilhar para ilustrar o quão importante é escolher as pessoas certas para dividir os nossos sonhos, os nossos objetivos, é o fato de eu morar em Londres há 13 anos, eu já falei em outros vídeos. Quando eu comecei a contemplar a possibilidade de vir para Londres, foi em 2005, eu tinha 30 anos, eu estava cursando letras, e eu tinha 2 filhos, eu tinha 2 filhos, e era solteira, e tinha recursos financeiros muito escassos, muito limitados. Eu trabalhava como técnica de enfermagem, fazia letras e estudava inglês, mas era uma luta assim para conseguir prover para os meus filhos, pagar aluguel, manter faculdade. Então, quando eu comecei a dividir a minha intenção, o meu sonho, teve pessoas na minha família, próximas inclusive, que me desestimularam completamente, que disseram, não, você tá fora da casinha, é uma coisa muito difícil de acontecer. Só gente rica vai morar no exterior ou vai viajar para o exterior para estudar. Então eu decidi filtrar, selecionar melhor as pessoas com quem eu compartilhava os meus sonhos, as minhas intenções. Importante lembrar, gente, que só visualizar e verbalizar não é o suficiente. Você tem que dar sempre um passo em direção à realização do seu sonho. Sempre tem que fazer um pouquinho mais, tem que ter atitudes que coincidam com a sua energia, com o seu pensamento. E também muito importante, inclusive o Bob Proctor fala isso, é o sentimento de gratidão. Se você está pensando em fazer algum projeto, ou, por exemplo, mudar para o exterior, porque a sua vida, do jeito que está onde você está horrível, então não é assim, porque não é a localização geográfica que vai determinar, é o sentimento que você tem dentro de você. Então, independente das minhas condições financeiras serem escassas na época, eu tinha muita satisfação em estar estudando, porque já era um sonho incrível eu poder estar na faculdade, porque também era só pra gente muito rica ou mais bem-sucedida, ou que podiam cursar um nível superior de estudo. Então eu já tinha muita gratidão por ter condições de fazer aquele curso, de estar melhorando a minha situação financeira, profissional e pessoal também. Eu estava crescendo muito no âmbito pessoal, por estar expandindo o meu conhecimento, e no âmbito acadêmico foi uma coisa muito forte para mim. Então eu já tinha um sentimento de gratidão muito grande. Inclusive o Bob Proctor fala, gente, aos 86 anos,
todos os dias ele escreve as coisas pelas quais ele é grato. Ele agradece pela saúde, ele agradece pela família, pelas pessoas, pelas oportunidades. Então, isso é muito importante, a gratidão, né? A gente já falou também em outro vídeo da importância da gratidão. Então, mesmo o Bob Proctor, que está lá no top da carreira dele, milionário, continua agradecendo pelas coisas simples. E voltando ao assunto da viagem para o exterior, era uma coisa muito fora da minha realidade, mas eu acreditava muito fortemente e apesar das circunstâncias não serem propícias, eu acreditava e todo dia eu investia um pouco mais em estudar mais inglês, em organizar minha documentação, enfim, e aconteceu. Então, gente, a minha ideia, a minha intenção em compartilhar essas experiências em relação às falas, às ideias do Bob Proctor, é que você acredite nos seus sonhos, mesmo que eles sejam imensos, grandiosos, ou que eles sejam simples. Como eu disse no começo do vídeo, sucesso é muito relativo, mas acredite nos seus sonhos e a cada dia dê um passo à frente em direção à realização dos seus sonhos e escolha muito bem as pessoas com quem você compartilha a sua energia, as suas ideias, os seus sonhos, as suas intenções. E também se conectar com a intuição, gente, através da meditação é muito importante, porque se a gente continua sempre com o pé no acelerador, conectado no celular ou nas redes sociais, a gente não tem condições de ouvir a fala do nosso coração. Imagina, por exemplo, o Isaac Newton sentadinho lá debaixo da árvore. Se ele estivesse mandando mensagem ou curtindo posts no Facebook, ele nunca teria feito conexão da maçã caindo na cabeça dele com a lei da gravidade. Então, a gente só consegue ouvir realmente o nosso coração quando a gente está calmo, quando a gente está sereno, quando a gente está conectado com a energia primordial do universo, quando a gente olha para dentro. Então, essa é a minha sugestão. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembre-se de compartilhar com seus amigos, de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Muito obrigada, gente.